Mas estamos aqui. Uma boa tarde a todos e a todas que estão chegando. O pessoal está chegando. Hoje a gente vai bater aqui um papo com esse rapaz, né? Que é o Sildomar Júnior, né? Sildomar Júnior, como ele mesmo descreveu, ele é um goiano, torcedor do Vila Nova, escoteiro e filho de uma professora que foi a sua maior referência em educação, sendo ele responsável, né, um dos responsáveis por vários programas de educação pelo Brasil inteiro. Então a gente vai conversar um pouquinho com o Sildomar para a gente poder conhecer essa trajetória e falar aí sobre o mundo Zoom, falar sobre a educação à distância e falar dessa questão da pandemia, né, os mitos e as verdades, o pós-pandemia, a educação pós-pandemia. Então, Sildomar, seja bem-vindo, uma boa tarde a você, né? Se apresente aí a todos os nossos espectadores. Valeu, André, obrigado. Satisfação aí tá com vocês aqui para a gente poder debater esse tema aí, que é a junção entre educação e tecnologia, né? Está tendo um vendo e não tão... Ah, pá, voltou. Você deu uma travadinha, Voltou, André? voltou. Só para... Oi. Alô, o André tá travando para mim. Tá travando para vocês? Tá me ouvindo? Não. Tô ouvindo você. Tá. Então, eu vi você dando uma travada, eu não sei se era eu aqui ou você aí. Eu mudei a rede, eu tava no Wi-Fi, deu muito problema, eu botei no 4G, que agora vai tranquilo. Então legal, legal. Então, igual o André começou a falar, eu sou um goiano, né, filho de uma professora. Eu acho que talvez a minha, sem sombra de dúvida, a minha maior referência em educação, né, em modificação e transformação de educação. De formação, tem uma formação um pouco eclética, né, assim, de veterinária ao direito, passando pela área de tecnologia. Então, isso é talvez um ponto... Da biologia, que muito biólogo, sem sombra, não. A minha história, rapidamente, é o seguinte. Eu sou goiano, fui alfabetizado pela minha mãe, e talvez por um pouco mais enérgico, né? Minha mãe me alfabetizou e me passou para outra escola, que eu era um pouco, digamos assim, custoso, danado, né? E ela achou que não dava para conciliar entre mãe e professora, e achou interessante fazer a fase inicial da alfabetização. Dali eu fiz veterinária, comecei a dar aula de biologia como veterinário, fui presidente do Centro Acadêmico de Veterinária, do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal de Goiás. Nesse momento, a gente montou um cursinho comunitário e eu acho que aí deu a retomada e o primeiro contato com a educação. Isso para mim foi muito bom, porque eu trabalhei com professores, com alunos de educação de jovens e adultos. E isso é um desafio muito grande, e isso despertou em mim um olhar para a educação humana, né? Um olhar para a educação sobre o aprendizado, sobre os desafios que ela acontece. Durante 3 anos como veterinário, eu me tornei uma referência de professor de biologia em Goiânia, e dei aula em grandes colégios lá, como Objetivo, Coque, Milênio, que é um colégio local em Goiânia. Fiz biologia, e aí chegou na área de me especializar como biólogo, e nesse momento eu percebi que a educação, e aí vocês vão entender a conexão dela com a tecnologia. Nesse momento, André, tem um fato muito interessante, que era a época que uma grande escola no Brasil trabalhava nos ensaios de tecnologia, que trabalhavam com óculos 3D, que era o COC. E o COC tem uma tendência muito grande a trabalhar com isso aí. E eu olhava aquilo ali e aquilo um interesse muito grande em associar a tecnologia e a educação. Dei aula há muito tempo, olhava os colégios, eu acabei dando aula com os colégios pré-vestibulares. Quando eu iniciei o processo de aprofundamento da área educacional, eu percebi que a gente havia sem entrar no mérito
se os objetivos deles são certos ou errados, eu acho que cada um segue um objetivo naquilo que acredita, né? Mas havia um olhar muito grande para a questão do vestibular. Nesse momento, aquilo ali me trouxe alguns conflitos existenciais. Por um lado, eu tinha uma mãe que me ensinou a sair daquele ensino extremamente tradicional, onde se utilizava o A, B, C, D, para se ensinar a ler, para um ensino contextualizado, onde você tinha um olhar sobre o ensino com algo que fizesse sentido, e eu me via ali ensinando dentro de um processo e de uma estrutura para se passar no vestibular. Aquilo me trouxe um certo conflito, eu tinha em torno dos 22, 23 anos de idade. Posso considerar que estava muito bem posicionado profissionalmente. Para ter uma ideia, André, em 2003 eu recebi R$80 por hora aula. Talvez hoje, em 2020, não seja tão comum um professor receber R$80 por hora aula. Né? Então, assim, não foi por uma frustração econômica, nada disso. Aí pedi demissão em todos os para a Chapada dos Veadeiros. Na Chapada dos Veadeiros, que é não sei se vocês conhecem, se não conhecem, deveriam conhecer, que é uma região fantástica. E ali eu fui guia, fui presidente da associação de guia do município, atuei como veterinário, e a minha ideia era fazer um trabalho social muito forte dentro da região, o que aconteceu durante 3 anos. Mas, assim, um parêntese rápido, eu acho que quando você quer, isso vale a pena para as pessoas da área de educação. Se você quer ajudar alguém, a primeira pergunta é se ela tem condição de ser ajudada. A segunda é condição de estrutura mesmo, senão você precisa preparar esse terreno para plantar. Não adianta você ter a melhor semente num terreno árido, seco, nutriente. O segundo ponto é se ela está disposta a ser ajudada. A terceira é se você quer ajudar. E a gente tende a sempre responder a terceira e dizer, eu quero ajudar a transformar o mundo. E às vezes você vai encontrar alguém que não tem condição de ser ajudado e que talvez nem está disposto a ser ajudado. Né? E sua autonomia da vontade cabe a ela. E a partir do momento que eu percebi isso, eu abandonei aquele fervor todo da ajuda incondicional e eu entendi minha mãe de novo, que foi quando ela falou para mim assim, meu filho, se você for trabalhar, se você sair para trabalhar hoje e resolver voltar amanhã, 1 ano, 10 anos, você vai encontrar tudo no mesmo lugar. E de fato era o que aconteceu. Se você tirar lá a menina a filha assumiu, a menina precisa ser pão de queijo, mas o pão de queijo está no mesmo lugar. Agora, se daqui 10 anos, e isso é um ponto que vai linkar o final da nossa conversa, é que se daqui 10 anos você quiser entrar no mercado de trabalho, ele está totalmente diferente. Ele mudou completamente. Então o momento é agora. Aí esse impulso me fez sair da Chapada dos Veadeiros e ir para Brasília. E em Brasília eu fui professor de agrícola, fui corretor imobiliário, dentro de uma empresa que os caras estavam desenvolvendo um site para uma grande empresa de tecnologia, conheci algumas pessoas lá, e eles estavam desenvolvendo o site dessa imobiliária. E eu sempre gostei, sempre fui curioso, sempre gostei de trabalhar com tecnologia educacional, assim, tecnologia como um todo. E aí eu dizia para o cara o seguinte, você precisa cruzar, vamos tentar simplificar, e esse ponto, guarda essa questão da simplicidade da tecnologia, que a gente vai precisar talvez explorar um pouquinho mais na frente. Você precisa, para ser efetivo, simplificar. Então, vamos criar 4 perfis. Vamos criar 2 perfis de quem compra, 2 perfis de quem vende, tentar pôr essas pessoas em contato dentro de uma base de dados, e aí a gente vai conseguir atingir o objetivo que é vender. Um quer vender, o outro quer comprar, e a gente precisa concluir essa transação para que tenha um resultado na imobiliária. O cara da empresa de tecnologia gostou da ideia, tinha fundamento e achou interessante, me chamou para trabalhar dentro da empresa. A partir dessa empresa de Brasília, eu fui transferido para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu acabei assumindo a unidade de negócio, eu devia ter uns 26 anos para 27 anos. Eu assumi uma unidade de negócio dessa empresa de tecnologia em São Paulo e fui convidado, depois de 2 anos, para dimensionar, e aí começa a minha história com idiomas, e vem a questão do Ganho Mundo de Recife, provavelmente quem é de Recife aí conhece esse programa,
Isso é uma coisa que realmente assim, é muito marcante na sua história. E eu acho que o pessoal de Pernambuco, principalmente, vai ter uma grande referência em relação a isso, que o programa Ganha o Mundo, para aqueles que não conhecem, é um dos maiores programas de uma rede pública, né, que trabalha o intercâmbio de jovens. Ele oportunizou a milhares de adolescentes ao longo de, acho que mais de 10 anos, Uhum. a Com 10 viajarem, anos. a viajarem pelo mundo e aprenderem uma língua estrangeira, né? E eu fiquei assim muito feliz em saber que eu ia poder conversar com um cara que é o criador, assim, né? O co-criador estava ali juntinho. Conta aí pra gente um pouquinho dessa experiência com o Ganho Mundo, com essa relação com o estado de Pernambuco. Eu vou, assim, concluindo, assim, é legal isso, eu acho que vale a pena, porque o pernambucano tem que digamos assim, ter orgulho disso, né? E aí, só concluindo isso, mas vou chegar no Ganho Mundo, que é fantástico, aí é exatamente esse ponto. Eu fui chamado para. E aí, outra coisa que eu quero que vocês somem aí, então a gente falou em simplicidade, com relação à tecnologia, falou em relação à educação que faça sentido para as pessoas, esses são os dois pontos que eu acho que a gente vai conectar. E o terceiro é você buscar a oportunidade onde esteja. Então, eu saí da empresa de tecnologia para visitar o Carlos Wizard, para conversar com ele, que, na minha, também é as minhas duas maiores referências de empreendedorismo. Uma é o Carlos, e a outra o Eduardo Campos, que é o pernambucano, assim, que... Só para a gente situar, os nossos espectadores, está falando do Carlos Martins, o Carlos Wizard, daquela escola de idiomas Wizard, que agora não é mais dele, mas é ele que, né? Tá. Até para situar... O saudoso governador. O Eduardo Campos é os dois a referência, o Carlos só precisa nessas... E naquele momento do Carlos, André, é interessante, porque quando ele começou... quando eu cheguei na Wizard, né, para conversar com o Carlos Wizard, ele estava começando a desenvolver projetos públicos. E eu fui para dimensionar o parque tecnológico dele. Não fui nada para falar de inglês, não fui falar de educação, não fui falar nada disso. Ele me chamou porque eu trabalhava numa grande empresa de tecnologia, tinha um projeto em São Paulo que era para instalar 90 centros de idiomas com em torno de 20 a 30 salas cada um. Então a gente estava falando de uma infraestrutura tecnológica muito grande. Então precisava se fazer todo um dimensionamento daquele parque tecnológico, daquela infraestrutura, analisar as condições de cada local, cidade, enfim. Quando eu cheguei ali, eu vi que, na verdade, tinha muito para eu poder contribuir simplesmente a infraestrutura tecnológica. E aí eu disse, Carlos, eu venho de uma empresa que trabalha com governo, apesar do braço que eu coordeno dentro da empresa não ser para governo. Ela era uma empresa que 90% trabalhava para governo e 10% trabalhava para iniciativa privada, que era o que eu estava iniciando, era o projeto mais forte. E aí eu olhava, se eu estou numa empresa que 90% trabalha com algo que não é o que eu faço, eu, no mínimo, tenho que aprender os 90%, que se der errado nos 10, eu tenho espaço nos 90%. Então, eu estudei muito sobre relação de governo. E aí eu mostrei para o Carlos, expliquei para ele como o processo deveria acontecer, como que ele poderia potencializar o negócio. Nessa época, antes de fechar o governo do estado de São Paulo, para você ter uma ideia, o Carlos tinha uma operação se não me engano, em torno de R$300 mil, era no Impostos de Caldas, era uma operação de 200 alunos em Impostos de Caldas, uma prefeitura no interior de São Paulo. Quando o Carlos vendeu a operação para a Pearson, a gente já tinha fechado mais de 500 milhões de contrato e já tinha atendido mais de 300 mil alunos, ao qual a metade desses alunos é o pessoal do Ganho Mundo. E aí, quando surgiu eu concluí a história, então, de como eu cheguei a conversar com o Carlos e conhecer o Carlos. Aí chegou num determinado momento, ele me ligou e disse, a gente tem uma reunião para conversar com o Eduardo Campos. O Eduardo quer desenvolver o programa de intercâmbio. O Eduardo já tinha olhado por conta dos filhos dele, ele tinha feito o intercâmbio e falou, é muito mais barato eu mandar, eu dar um intercâmbio para um menino do que, de repente, manter ele num sistema de ressociabilização. Esse era o olhar dele. Ele dizia, sai mais barato eu preparar um programa educacional para 150 mil alunos do que ressocializar 150.
E aí o Eduardo Campos não precisa... se eu começar a falar dele aqui, eu não paro, né? Então, para a turma pernambucana aí, eu acho que não precisa de dizer muito. Ele olhou e ele disse o seguinte, me permita contar uma história muito bacana. Assim. Eu cheguei, André, e apresentei todas as experiências, ele viu que o Carlos era, na verdade, o empresário que ia dar toda a estrutura e a garantia de que o projeto ia acontecer, e eu era a mente que ia fazer o projeto, a operação e a estrutura, e montar a lógica do projeto funcionar. E aí ele escutou tudo que eu tinha para falar e disse assim, quanto tempo eu mando esses... Olha a visão do Eduardo Campos. Guardem de novo mais uma coisa que é a questão de empreendedorismo. Ele olhou e disse assim, quanto tempo demora para mandar esses meninos para o intercâmbio? Aí disse, governador, 3 anos e tal. Aí ele deu uma olhada, aquele olhão azul dele, hipnotizador, e disse, dá não, é tempo demais. Aí eu falei, aí eu já pensei, né? Falei, ó, o tamanho da bucha que vai vir, né? Aí ele disse assim, olha a visão de empreendedor dele. Aí ele disse assim, quanto tempo esses meninos estudam? 3 anos para ser enviado para fora. Eu disse, olha, em torno de 2 horas por semana, 3 horas, isso depende do ajuste. Aí ele olhou e disse, pronto, tá resolvido. Eu vou botar esses meninos para estudar 2 horas todo dia, e no final de 1 ano nós vamos mandar 1000 alunos para fora. A hora que ele falou isso, eu falei, caramba. E isso se tornou no maior projeto de idiomas. Eu sempre dizia da América Latina, mas eu vou dizer um negócio para você, André. É o maior projeto de idiomas do mundo, público. Se alguém tiver um projeto de idiomas do mundo, público, maior do que o Ganho Mútuo, me mostre. Aí eu vou parar de falar que era do mundo. Eu estava dizendo que era da América Latina. Eu fui pesquisar, não achei nenhum maior, então é o maior do mundo, até que se prove o contrário. E de fato é. Entendeu? Não, de fato a gente que mora aqui em Pernambuco, né, eu particularmente sou oriundo da escola pública, estudei a minha vida inteira em escola pública e virei professor de escola pública. Hoje meu ofício é dar aulas. E quando paro, eu vejo essa evolução que a educação fez ao longo dos anos, em grande parte, realmente da visão, né, desse governador, que deixou muitas saudades, e eu acho que era um dos grandes quadros políticos do Brasil. Infelizmente, ele partiu aí para o andar de cima um pouquinho cedo demais, né? Mas, enfim, fazer o que segue. E daí, se dou uma coisa que me chamou a atenção, quando a gente conversava antes e tal, você falava que sua mãe, né, sua mãe era professora, educadora, e que ela era meio inconformada com essa questão de trabalhar uma educação conteudista. E ela acabou ali inovando nessa metodologia. Conta pra gente um pouquinho dessa história em relação a essa metodologia, que eu acho, eu não sei se é a mesma, mas acabou depois se tornando o seu norte dentro do seu trabalho. Com certeza. A minha mãe é meu norte. Acho que todas as nossas mães são, né? A minha também, eu sempre fiquei minha guerreira. Então. Porque, assim, nós estamos falando aqui, apesar de eu ter esse rostinho aqui de 20, 22 no máximo, né? Já tenho 41 de estrada. E isso nós estamos falando de 35 anos atrás, por aí, 35 anos, certamente, porque quando eu entrei, ela foi me alfabetizar, já havia algumas experiências pretéritas, né? Então nós podemos falar aí de 35, 40 anos. E esse movimento era um movimento que acontecia, na verdade, em vários locais. Isso é que é legal, no mundo inteiro. Que é aquela ideia de você tirar o ensino como uma mera transmissão de conteúdo, e isso eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente vive hoje na questão do uso da tecnologia, para algo que faça sentido. Né? Então eu acho que esse... Deixa eu te falar, tá muito escuro aí para vocês? Quer que ligue uma luz? Ou tá legal? Eu acho que vai ser... Vamos ligar uma luz aí? Isso daqui deu uma melhorada, né? Agora melhorou? Eu senti que começou a... Eu tô no Espírito Santo, inclusive eu vim... até um parênteses rápido aí. Eu saí de São Paulo ontem, 7 horas da noite,
chamei o... Eu tenho um filho que mora aqui em Vitória, no Espírito Santo, e ele me chamou, queria ir para São Paulo. Eu falei, eu vou rapidamente buscar e bate e volta. Então, às vezes, se eu dar uma tombada aqui, é porque eu virei à noite para o horário certinho, não perder a live com vocês. Tu saiu lá do... Tu mora em Goiás? Não, né? Tu mora... Onde é que tu mora hoje? Na verdade, eu moro um mês em São José do Rio Preto, um mês em Vitória por causa dele. Aí eu tenho um apartamento em Vila Velha aqui. Aí com a pandemia, essa doideira, eu acabei ficando lá e falei, Davi, ele optou por ficar aqui com a mãe dele e tal. Aí, anteontem, ele ligou falando, pô, pai, vem me buscar, eu quero ir para Rio Preto, não sei o quê. Aí chamei o padrinho dele pra gente fazer um bate-volta e vim buscar ele. E aí tô virado à noite. Coisa pouca. Coisa pouca. Não, e aí eu até organizei meu horário de saída para não perder esse compromisso que eu tinha feito com vocês aqui. Mas então, às vezes, se eu der uma tombada aí, você vê que é o sono da viagem. Mas o que acontece? Naquele momento, havia uma mudança no mundo inteiro, de você deixar de olhar para a educação só para uma transmissão de conhecimento, de conteúdo, propriamente dito, guardem isso, porque isso é importante também para a gente somar lá na frente, para algo que fizesse sentido. Então, essa era a revolução que ela partiu. Então, a partir já não se ensina mais a alfabetizar A, B, C, D. Então, vamos trazer palavras, vamos trazer conceitos, vamos trazer algo que possa fazer sentido para esses alunos e que isso possa trazer uma concepção para ele da construção e que isso sirva ao longo da vida dele em diversos aspectos. Porque eu acho que o mais importante, por isso que eu falo que a minha mãe é uma referência muito forte, é me ensinar a estudar. Então, por exemplo, apesar de eu ser veterinário, ter feito biologia, ter formado em direito, ter especialização em design instrucional, ter o curso que sinceramente foi uma dor para mim, dos mais difíceis, que é do PMI, lá do Project Management Institute, que trabalha com gerenciamento de projeto, que é tão rígido, que aquilo foi contra... Sem desrespeitar os projetistas aí, mas não é minha praia, eu acho que é bem rígido para isso. Eu estudo muito mais sozinho. Eu pego um livro, estudo, tenho uma biblioteca muito mais variada do que até os processos de formação. Então, nesse momento, e aí a gente falando sobre metodologia ativa, sobre educação, sobre essa jogada toda, aí é o ponto principal. E por que eu fiz tentando trazer a minha trajetória para conectar alguns momentos em que a minha experiência prática fez chegar a dizer, é nessa educação que eu acredito e é nessa educação que eu vou praticar. Quando você traz essa revolução, que só concluindo a pergunta do André, a revolução era, vamos parar de passar conteúdo e vamos transmitir conhecimento. É óbvio que quando você faz isso para uma criança que você está alfabetizando, você não discute isso com ela, igual eu estou discutindo com vocês. Mas a lógica, a semente é plantada nesse sentido. Né? Essa é a revolução lá no momento, onde quando você aprende a ler, não olhando só a estrutura gramatical, a linguística, que é importante, ok, mas ela não se resume àquilo. E aí foi quando você me trouxe naquela discussão nossa lá, sobre... Não é porque você tem que trazer sentido para alguma coisa que você não possa usar elementos de repetição. Eu não vou me aprofundar nisso, mas eu gostaria de deixar para vocês assim, um estudioso que chama Bloom. Ele criou uma escala que chama escala de Bloom, onde o primeiro passo era como se fosse essa tabuada, se a gente estivesse falando de matemática, por exemplo. Primeira coisa é reconhecer os números, a estrutura dos números, de repente algo meio mecânico, que está muito próximo do que é tradicional. Aí o segundo passo, você vai trazer uma problematização. Será que ele consegue aplicar aquilo a algum problema? Será que ele consegue resolver aquilo de alguma forma? E aí lá no final da pirâmide é a capacidade de você criar. Não é você resolver um problema, é você criar situações novas. Quando ele construiu isso, ele construiu dentro de um olhar que ele chamava de inteligência cognitiva. Então, ele criou vários, não vou ficar entrando em detalhe da estrutura dele para a gente não perder tempo, porque senão seria
uma hora só para falar disso, mas vale a pena vocês darem uma estudada e dar uma olhada. Manga, né? Dá muito pano para manga. Mas, assim, é só para também não deixar de citar uma referência muito interessante para quem está na área de educação. Então, é uma pirâmide. E ele trabalhava em outra que era uma inteligência psicomotora. E a outra que era a inteligência afetiva. E guardem isso, porque tanto a cognitiva e a afetiva, a gente daqui a pouco vai retomar um pouquinho. Ele faleceu desenvolvendo profundamente a escala dele de sistematização cognitiva e acabou não desenvolvendo os outros dois pontos, que foi uma pena talvez muito grande para a gente que gosta de estudar, enfim. Peraí, Eder, deixa eu só atender o interfone ali, senão vai ficar tocando tudo rapidão. Bem, enquanto ele está atendendo o interfone, né, eu só vou aqui dizer que esse aí é o Cildomar Júnior, né, ele é um dos cofundadores do programa Ganha o Mundo, né, que é um dos maiores programas, como ele mesmo disse, tudo bem, o maior programa de intercâmbio de jovens do mundo. Ele também tem aí o Mundo Zoom, que ele vai falar já já, e é um grande empreendedor. Eu conversava com um amigo nosso chamado Breno Campos, eu dizendo, ele é praticamente uma consultoria ambulante, né? Porque ele fez direito, fez biologia, fez veterinária, né? Ele é um empreendedor assim notório pelo próprio sucesso que tem, pelo reconhecimento. Ou seja, é uma consultoria ambulante, porque o pessoal geralmente dá, vamos fazer um escritório multidisciplinar, ele é tudo no homem só, né? Inclusive dizer que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Conecta Mundo, que é o projeto que ele hoje está lançando, e a gente vai aproveitar e vai ter aí um sorteio para o pessoal que está participando da live. Então você que está aqui na nossa live, começa legal, a enviar gente. aí, a Valeu convidar aí, as pessoas para fazer parte da nossa live, né? Mete o dedo nesse coraçãozinho aí, que é para poder o Instagram, o algoritmo do Instagram, poder enviar essa live cada vez para mais pessoas, e daí a gente trazer elas também para esse nosso bate-papo e a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre ele e desse trabalho, que é um trabalho, assim, como ele disse aí, apesar de jovem, né, porque 41 anos, é uma pessoa jovem, mas já tem uma história longa, uma história de muito sucesso e uma vida dedicada à educação, mesmo tendo começado pela veterinária, que é uma coisa interessante, né? E, infelizmente, a educação no Brasil ela é um ramo muito desvalorizado por vários segmentos da sociedade, e você estava no outro ramo, e eu sempre cito, são personalidades que têm, por exemplo, o próprio Fernandinho, que é dono de um cursinho aqui em Recife, ele é uma referência na área da biologia, ele era médico, ou seja, ele não quer ser médico, vou ser professor. E você fez o mesmo caminho, você era veterinário, né? Passou um tempo ainda trabalhando, quer saber, não vou fazer isso, vou dedicar minha vida à educação. E eu acho isso muito legal, e isso é que inspira a gente também, como educador. Né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o mundo Zung? O que é o mundo Zung? Né? E aí, consequentemente, me fala sobre o Conecta Mundo para a gente poder... Então, o Mundo Zung é um pouco disso aí que a gente estava conversando. Eu acho que talvez a melhor forma de exemplificar ele é a visão, é o lema. Eu, como escoteiro, vou utilizar como lema, mais do que visão, né? Apesar de, a hora que eu chegar nos pompons lá de São Paulo, eu tenho que dizer visão, usar os termos mais, né, rebuscados, mas no final das contas dá na mesma. Que é a melhor metodologia, é aquela que faz o explorador, que a gente não chamou aluno de aluno, chama de explorador até para quebrar. Então a melhor metodologia é aquela que faz o explorador aprender, crescer e compartilhar conhecimento. Essa central é que une todos esses elementos, e talvez alguns mais, que a gente acabou não tendo tempo de colocar, e isso vem ao tempo, e outros que eu nem sei que virão. É que o que a gente tem que entender é o seguinte, que a educação, o primeiro ponto, eu até fiz esse negócio de ser escoteiro faz você criar os lemas, os mandamentos ali, né? E o primeiro dele é que a educação é feita por pessoa. Esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente entenda que educação, quando eu falo em educação, ela transcende talvez só a ideia de sala de aula e de professor-aluno nessa relação. A gente pode usar isso aí também como uma questão de
profissional. E é o que eu acho que linkar, esse momento é importante a gente dizer o seguinte, como que eu vou sair, até para vocês entenderem a doideira aqui, onde eu quero chegar no final. Como que a gente vai sair de um momento de pandemia, de isolamento social, com algo que me dá habilidades e competências, então é educação. Então a gente não pode restringir, apesar de ter uma importância gigantesca a escola, mas a escola não é física e não é instituição, ela é pessoas. Então aquelas pessoas que compõem, é a forma que eu vejo. Então, se aquelas pessoas que compõem a escola saírem e for para um outro lugar, a escola saiu e foi para outro lugar. Então, quando eu dizer escola e tal, eu estou me referindo às pessoas, não à instituição e não à infraestrutura. Então, quando sai disso aí, que essas competências que a gente vai garantir na nossa vida profissional. O que isso, de tudo isso, vai nos fazer? Então, quando eu digo que a melhor metodologia é aquela que vai fazer a gente aprender e crescer, qual que é a melhor forma de você aprender? Cada um tem um. Então, eu citei, por exemplo, o Bloom, e ele tem um outro teórico, que também não vou ficar me aprofundando, mas Gardner, e que ele trabalha sobre os tipos de inteligência. Você tem inteligência musical, você tem inteligência linguística, você tem inteligência lógica, você tem inteligência espacial. Na verdade, ele dizia sobre os 7 níveis de inteligência, mas na verdade ele já dizia o seguinte, 7 para explicar, mas não é só 7, existe vários. Então a gente não se resume a 7. Uma homenagem ao Distrito Federal aí, ao Centro-Oeste, ó. Goianada tá em tudo quanto é lugar, hein? A canequinha aí. Essa aqui foi uma das minhas viagens a Brasília, né? Os Candangos. Na Praça dos Três Poderes, é uma referência. Eu disse a você que ia fazer uma homenagem à sua região aqui, ó. E aí eu te retribuo, os Candangos são os nordestinos, né, que foram e que fizeram, que deram realidade ao Distrito Federal, né? Sem os nordestinos, o Distrito Federal não teria acontecido. Como eu acho que qualquer coisa nesse mundo. Inclusive, eu sou descendente de nordestino, minha mãe é baiana e tal. Então, eu posso falar isso. Eu sou pernambucano por opção, né? Porque meus pais, minha família inteira tem origem em Pernambuco, mas, na verdade, eu sou nascido na cidade do Rio de Janeiro. E aos 8 anos de idade eu vim para cá. E aí, quando o pessoal, você é pernambucano? Eu sou. Um amigo meu, uma vez, você não é nascido no Rio? Por opção, meu filho. Não é por nascimento. É pernambucano por opção. E é a melhor, né? Quando você faz alguma coisa por opção, ela sempre... Então, a gente retomando aqui na questão da tecnologia que você me perguntou sobre o Mundo Zoom, e o meu desafio era ensinar, era criar algo. E ainda quando eu digo para vocês o meu desafio era, não quer dizer que ele não está sendo. Né? Ele era, e será, né? Desenvolver algo que possa ensinar qualquer coisa. Olha, de vez em quando, só fazer um parênteses aí, de vez em quando eu olho para o lado, é porque eu tô com a tela do computador aqui, e o pessoal não se preocupe. E aí eu... Tá, mas... Não se preocupe, não se preocupe. Quanto a isso, pode ficar bem tranquilo. Então, era a gente poder ensinar, fazer algo que pudesse ensinar, tanto que a gente trabalhava no início com matemática. Tem até algumas pessoas que estão aí dentro que me acompanhou nessa trajetória. Foi uma doideira, porque como é que um cara que faz veterinária, biologia, né, vai dar aula de matemática, né? Como é que depois de direito? Então, e foi parar na sala para dar aula de matemática? Como assim? Então, a matemática, na verdade, ela fez parte da minha vida antes da biologia. Porque eu estudava muito, eu era assim, sempre fui não vou dizer que sempre fui um aluno muito disciplinado, mas sempre fui um aluno muito estudioso, sabe? Sempre gostei de estudar muito. E a minha ideia era prestar engenharia no Itaim e tal, e gostava disso, fazia Olimpíada, ficava nessas doideiras de estudar e tal, não sei o quê. Aí no terceiro ano, eu desacelerei fui andar de skate e tal, e dei uma desacelerada no estudo e vi que não ia passar para... Como a vida é interessante, é por isso que
às vezes eu uso sempre um verso oh, meu amigo, surgiu, não é o Gilberto Gil, que ele diz que um copo vazio está sempre cheio de ar, né? Então, nesse momento aí, eu vi que eu não ia passar no ITA, no IME, larguei, aí eu ia fazer ou história ou não sei o quê. Aí meu pai fez veterinária, não conseguiu cumprir, terminar e ser veterinário, falei, vou fazer veterinária. Aí eu resolvi fazer veterinária, e a partir disso aí desenvolveu minha vida com a biologia, e fui professor de biologia, enfim, me identifiquei. Então, eu sempre tive essa relação muito forte com a matemática. Né? E, na verdade, quando o Mundo Zung surgiu, essa é a minha relação pessoal com a matemática. Mas quando o Mundo Zung surgiu, a minha preocupação era fazer algo que pudesse transformar e impactar na sociedade. Esse era o primeiro ponto. E quando você tem uma sociedade que apenas 14%, olha os números, apenas 14% dos alunos que saem do ensino fundamental e entram no ensino médio atende à expectativa de aprendizagem de matemática. 14%. Sério? Aí, 14%. É assustador os números. Aí eu dizia, pô, eu vou então desenvolver matemática para o ensino fundamental. E qual que era a minha jogada? Era o seguinte, como a educação é feita por pessoas e o professor é um herói sobrecarregado de conteúdo, porque a gente falou de 40 anos atrás que tinha uma revolução e hoje a gente continua discutindo, porque eu até tive eu sempre tenho digamos assim, um embate que as pessoas dizem, pô, na pandemia, me perguntam muito, na pandemia como que vai se fazer para cumprir conteúdo? Aí eu falo, pô, mas em pleno século XXI você está preocupado em cumprir conteúdo se a pessoa não consegue nem se relacionar à distância? Ela não está conseguindo assistir aula. Eu tenho um filho de 10 anos, esse sem vergonha tive que estar aqui para mostrar ele ao vivo para vocês, mas ele está lá com os amigos dele lá embaixo. Ele tem 10 anos, ele nasceu em cima do computador, nasceu em cima do celular, ele tem todas as oportunidades e ele está tendo dificuldade de se relacionar. Ele sabe jogar videogame, sabe acessar YouTube, mas não sabe produzir. Então, quando a gente surgiu na matemática, ó, o grande Evaldo aí, esse aí é também uma referência gigante aí do Ganho Mundo. Isso aí Evaldo Costa, eterno secretário, eu digo a ele que ele é eterno secretário de comunicação do Estado de Pernambuco, foi o nosso primeiro entrevistado, né? E muito isso aí é uma. E ó, só um parênteses, aproveitando que a gente está falando de educação, Evaldo, ele tem uma história interessante. Ele fez 4 vezes, ou 3 ou 4 vezes a 4ª série, porque na cidade que ele morava, lá no Cariri paraibano, não tinha a 5ª série. E ele, para você ver como a educação é legal, ele não tinha, na escola dele, no 5º ano. Não é porque ele reprovou porque não passou de ano. Ele, na verdade, não passou de ano porque não tinha o outro ano. E ele fez 3, 4 vezes, e aí saiu de lá, do Parari, lá, do Cariri paraibano e tal, não sei o que, e virou um dos maiores radialistas de Pernambuco, sem a menor sombra de dúvida, do Correio Brasiliense. Primeiro trago aqui, porque Evaldo é uma pessoa que tem uma referência muito grande com isso, e o mais interessante é que ele conecta totalmente com o que a gente está falando, que é a questão da educação transformadora. E aí, nesse ponto, que é onde a gente chegava dentro do Mundo Zung, que era a minha história, era usar essa tecnologia para poder transmitir. E eu sempre discuti, e esse ponto também é um ponto interessante para vocês, assim, dentro de acredito que seja, né, dentro de uma reflexão, que era deixa eu só atender a volta do Davi. Ângela, deixa eu te falar, eu estou fazendo uma live aqui agora com o pessoal. Sobe aqui. Então, não, Davi está lá nos amigos dele, eu não consigo resolver isso para você agora, não. Sobe aqui para você não ficar embaixo. É 1603, tá? Então, tá. Valeu. É a avó do meu filho, eu tenho que atender ela, né, pô? Não, ela sogra, né? Sempre tá. Ela se não tem sogra, ela é sogra, né? Mas é uma pessoa fantástica. Você sabe disso, né? Porque juridicamente, você fez direito, sabe disso. Uhum. O vínculo que nós faz é a sogra. Esposa. E ainda bem que essa é boa, viu?
né? Ainda bem que você... Ainda bem que a parte que não tem jeito, essa é a parte melhor que tem da jogada, porque eu sou apaixonado nela. Tanto que eu posso falar com ela nessa rapidez aqui, sem me preocupar dela se sentir ofendida. Então, o que acontece? Quando a gente trabalhou com a tecnologia, a ideia nossa era, o que eu posso fazer com que a tecnologia possa potencializar e tirar a carga das costas do professor? A mesma lógica, a gente também pode aplicar do trabalhador. Entendeu? É a mesma lógica. Aonde que a tecnologia possa fazer algo para que ela tire a sobrecarga do professor e para que ela tire a sobrecarga do trabalhador. Então, quando eu falar professor e trabalhador, na verdade eu estou falando das duas coisas. A mesma coisa, a lógica se aplica tanto a um quanto ao outro, tá? Eu dizia o seguinte, professor, você tem um monte... Olha o conteúdo de novo. Ele é tão enraizado na nossa educação. Eu falava, pô, você tem um calhamaço de conteúdo do primeiro ano do ensino médio, por exemplo. Só para citar o exemplo, eu acho que fica mais fácil. Esse 14% só dos seus alunos, que você recebeu ele no primeiro ano, atenderam a expectativa até o nono. Então, nós estamos falando de 86% de alunos que não atenderam. Ponto. Beleza. Aonde que está a defasagem no aprendizado desses alunos? A tecnologia ajuda aí, que é o que a gente fez. A gente criou um algoritmo, trabalhando com inteligência artificial, onde o cara tem acertos e erros e não sei o quê, papapá, essa coisa toda. E aí eu consigo identificar, e não se assustem se a defasagem for, o cara está no nono ano, indo para o ensino médio, e a defasagem dele, por vezes, está lá no terceiro ano, quarto ano do ensino fundamental, quando a gente trabalha sobre valor posicional numérico, por exemplo, no caso da matemática. Isso se replica a outras disciplinas, mas na matemática é mais evidente isso e talvez mais fácil de explicar. Então, a ideia minha da tecnologia, e por isso que eu acho que a gente já começa a trazer mais próximo do tempo depois disso, que é a gente falar sobre mito, sobre desafios e sobre oportunidades. Então, por exemplo, o mito é dizer que a tecnologia não ajuda no aprendizado. O mito é dizer que só a tecnologia faz o aprendizado. E aí, esse que não é porque não é um, não é outro, é esse equilíbrio que a gente tem que achar. Então, tecnologia ajuda, mas educação é feita por pessoas. Um parênteses que eu faço uma crítica muito grande ao sistema de tecnologia educacional, e não é do Brasil, é do mundo inteiro, é que os caras que produziram tecnologia educacional não vieram da área de educação. Os caras vieram da área de tecnologia. Então revolucionam a tecnologia, aí aqueles cabeçudos, tudo linha de código e pensava, e vamos fazer coraçãozinho piscando para tudo quanto é lugar e tal. Os caras, pá, foi lá e fizeram. Quando eles fizeram isso, o empresário, que nem sempre era o cérebro da tecnologia, é só a gente ver a Apple, né? Ou a Apple, a Microsoft, a gente vai ver que, apesar de Steve Jobs, Bill Gates serem gênios, existiam gênios tecnológicos maiores do que ele por trás, entendeu? Eles também... Deixa eu só atender minha sogra aqui, né? Já que não tem ex-sogra. Entra aí, Andy. Então tá. Esse é o videogame dele. Tá. Eu nem vou te escutar porque eu tô no meio da live aqui ao vivo. Mas aí depois, se faltar alguma coisa, eu te chamo. Olá, como vai? Tudo bem? Tá. E a lasanha tá aqui. Pessoal, enquanto ele está ali atendendo, né? Eu quero dizer, se você tiver alguma pergunta, você passa aí beleza. nos comentários, e aí daqui a pouquinho a gente vai começar. Eu vou pedir para você, Sildomar, falar um pouquinho, né? Desculpa aí. Assim, dá uma amarrada aí nesse processo, para a gente falar um pouquinho do conectamento, porque o papo tá tão bom, mas a gente tem aí, pelo horário, 13 minutos de live. Né? A gente realmente... Então, eu vou concluir rapidamente, é o seguinte. Educação é feita por pessoas. Tecnologia ajuda a processar essas informações e facilitar a vida dessas pessoas.
que é o que a gente faz, pega a inteligência artificial, diagnostica o nível de proficiência dos alunos, e a partir daí a gente forma as turmas que são rotativas. Então, por exemplo, falando de metodologia ativa, aluno estuda, seja proativo, tá, essa conversa toda que não vou me prolongar, o aluno acredita nisso, vai lá e estuda. Aí ele chega na sala de aula, ele era iniciante hoje, passou uma semana, ele é básico, aí ele fala, e aí, professor, cadê meu desafio? Aí o professor fala, não, rapaz, daqui a 6 meses você vai pro básico. Aí o cara fala, pô, você tá de sacanagem comigo. Então a gente não trabalha assim, a gente trabalha, por exemplo, se o cara estudou hoje, a tecnologia processa o nível de proficiência dele e já joga ele em outra turma, e ele já passa a estudar na outra turma com outros desafios, com outras características e tal. Então essa é a conexão entre educação e tecnologia. Esse é o Mundo Zoom, de uma forma bem rápida, né, funcionando. Tem hora que a gente tem aula virtual, por exemplo, que a gente resolve fazer algo que são 3, que a gente chama de conselheiros, são 3 professores ao mesmo tempo dando aula. Então a gente valoriza tanto a questão da interação entre o ser humano, que é isso que a gente está fazendo aqui, e aí só para concluir rapidamente com o tema, para eu falar do Conecta Mundo, que é a questão da relação que pode existir entre a máquina transmitindo eu e vocês, que está todo mundo aí, ó. Nós temos um monte de gente do outro lado, sei lá onde que o povo está, e de repente tá gostando, o outro vai me xingar, falar, pô, o cara falou um monte de coisa que não tem nada a ver e tal. Ou pro lado bom, pro lado ruim, é a transmissão de relações e sentimentos. E isso é o que está acontecendo aqui, e a tecnologia, meio, ela pode fazer isso, não final. Então essa é a nossa ideia central, e eu acho que só para finalizar para vocês no sentido, sim, aproveitem essa pandemia para aprender a se relacionar com as pessoas pela máquina. Não se relacionar com a máquina. Ninguém se relaciona com máquina. A não ser o povo do Jackson lá, que se apaixona pelo não sei quem e tal. Tirando isso aí, ninguém se relaciona com máquina. Poucas pessoas, eu acho, que vão entender essa sua referência, viu, Sildomar? Hã? Os Jetson, né? Não foi o que você disse, né? Ah, é. Poucas pessoas hoje em dia vão entender essa referência aí, né? O desenho, depois a gente publica no Instagram, vale a pena vocês pesquisarem na internet. Os Jacksons, né? E aí fecha isso. O Conecta Mundo, o que aconteceu? Aí foi onde apareceu a oportunidade. Eu já tinha investido muita grana em desenvolver essa infraestrutura tecnológica, essa metodologia e tal. Já estava fazendo os ensaios para ir para a rua vender. Vem a pandemia e pá, quebra tudo. Ninguém tem mais dinheiro, ninguém quer conversar comigo mais para comprar nada. Eu já tinha gastado, eu tinha montado uma equipe muito bacana para trabalhar comigo. Ou eu mandava os caras embora e ficava depois mais 2 anos para tentar montar uma equipe fantástica que eu tenho. Ou eu pegava, como diz lá no Goiás, ou distribuía o leite ou ele azeda, né? Então, ou aquele dinheiro que eu já tinha gastado eu ia distribuir, ou ele ia ficar parado ali. Aí o que eu fiz? O Breno, que ele tem uma responsabilidade muito grande nisso aí, se prestar é dele, se não prestar eu divido com ele também, mas ele também vai ter, se não prestar um pouquinho da responsabilidade. Ele falou, pô, cara, faz e tal, e me pilhou, e não sei o que, então vamos. Aí ia oferecer 150 vagas. Aí a gente lançou uma inscrição, veio um monte de gente querendo aprender inglês à distância. A gente abriu, hoje a gente está com 1.500 alunos em 103 municípios diferentes, em 12 estados diferentes. A gente não cobra absolutamente nada de nenhum aluno, não cobra absolutamente nada de nenhum parceiro nosso, por exemplo, de cooperação técnica da prefeitura, a não ser que façam críticas e sugestões. Porque aí o que eu fiz? Eu aproveitei o período de pandemia para oferecer algo de graça, porque, na verdade, eu estou recebendo a crítica e a sugestão e a experiência do meu usuário sem ter a cobrança de ser cliente. Então, a gente sempre tem cliente e usuário conectado, né? Aí às vezes é legal, o outro é chato, e aí você tem que atender um de cá ou de lá. Hoje não, hoje eu tenho a vontade de falar, eu só tenho usuário, eu não tenho cliente. Então, isso me facilita dizer, pode falar mal de mim o tanto você quiser. Então, eu prefiro que você me aponte aquilo ao qual eu preciso melhorar, que eu vou aproveitar a pandemia para evoluir, que é o que eu estou fazendo. Então, eu estou, durante esse período, captando todas as experiências do usuário, e a gente está fazendo coisa
bacana mesmo, que talvez se eu tivesse preocupado em vender, eu não conseguia. Inclusive, deixa eu aproveitar, abrir agora, dizer que o Sildomar aí abriu 50 vagas, né, para que o Rotary Recife Novas Gerações possa fazer inscrições e o pessoal esteja participando dessa experiência do Conecta Mundo. Né? Inclusive, se você tiver interesse, deixa seu comentário aí nos comentários para que a gente possa depois, deixe seu contato no privado do nosso Instagram, porque a gente vai depois buscar e fazer essa ponte, até para as pessoas conhecerem. Agora, Sildomar, me diz uma coisa, tem idade para aprender inglês? Não, não tem idade para aprender nada. Não existe idade. Eu tenho quase 40, eu tenho 39 anos. E aí eu tenho inglês de escola, mas minha prática é muito pouca. Eu nunca parei para estar conversando com ninguém. Eu tenho vergonha de conversar com as pessoas. Dá tempo ainda? Dá tempo de correr atrás? Dá tempo de eu ser fluente em um ano, como os meninos do Ganho Mundo? Rapaz, eu vou pedir autorização. Se ele me pedir, eu vou te publicar no meu... segue aqui o Instagram, gente, @Mundozum. Eu acredito que o João vai permitir isso. Se ele permitir, eu vou Mundozum para você ver. Já temos aí, olha, só fazer uma referência. Ivana Oliveira, né, que está aí, Olive Ivana, é uma ex-presidente nossa, ela hoje mora no Canadá, né? Quero mandar um beijo grande a você, Ivana, e ela aqui já se colocando à disposição, dizendo, se precisar de professor, eu quero participar desse projeto. Legal. Entendeu? É uma pessoa do nosso convívio, está muitos anos lá no Canadá e entende. Bom, eu vou até colocar tanto para ela quanto para todos aí que quiser conhecer o mais, eu vou colocar o meu aqui, ó, Sildomar JR, porque aí fica mais fácil até do que o Mundozum. O Mundozum todo mundo acessa, mas pode mandar lá também que chega em mim. Eu acesso, os meninos acessam e aqui fica mais fácil. Eu gostaria realmente mesmo, assim, antes de qualquer coisa, eu vou dizer uma coisa. Foi uma satisfação muito grande, tá com tudo vocês, mas vou usar o tempo para concluir em algo, mas se cortar não é porque não deu satisfação, estou muito feliz com vocês. Mas assim, você me trouxe uma coisa, sabe o que eu fiz? Eu peguei o Mundozum, quando a gente fala 1500, eu tenho aluno da zona rural de Petrolândia, sacou? Eu tenho aluno que é da educação de jovens e adultos de São Lourenço da Mata. Quando eles falaram para mim lá, ficou uma briga danada na secretaria, quem quer ficar com mais vaga, 9º ano daqui, dali e tal. Aí, de repente, um falou, educação de jovens e adultos, quando distribuiu, um lá falou, não, mas vai diminuir aqui. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vocês estão brigando? Briga vocês aí por conta dessas vagas aqui. A de educação em jovens e adultos eu vou fornecer. Fora disso aí. Porque eu quero esses caras lá dentro. Porque eu ensinar um cara de classe média, igual meu filho, que já dá trabalho para danar, mas classe média é uma coisa. Eu ensinar educação de jovens e adultos a falar inglês, a romper uma barreira depois de 20 anos, eu acredito que é possível e nós estamos fazendo e a gente tem observado eles se soltando. Você imagina o cara 20 anos fora da escola, vai aprender inglês, aí você solta um desafio, ele pega o celular e grava um vídeo falando em inglês. O menos importante é o inglês. Na hora que ele romper isso, que ele perceber que ele sabe falar o mínimo do inglês, o resto tudo ele vai aprender. Entendeu? Então eu acho que não tem idade. É óbvio que tem momentos que é mais fácil, outros mais complexos. Os métodos e as abordagens são diferentes. Se você vai fazer uma abordagem com uma criança de 6 anos é de uma forma, com uma criança culta é um termo errado de usar, me desculpem, inclusive, mas uma pessoa que estudou formalmente, né, que seja formal, de uma pessoa que talvez, por exemplo, seja semi-analfabeto. Às vezes o semi-analfabeto consegue se comunicar na oralidade da língua materna dele, porque ele teve contato e oportunidade, e ele pensa muito mais que o cara que estudou em Harvard. Então, eu tenho um olhar de que
Eu até mandei para um pós-intercambista aí que está nos Estados Unidos, uma história fantástica. A gente vai fazer uma webinar, inclusive o Evaldo vai estar nela, que é dos pós-intercambistas. A gente vai contar 3 histórias de sucesso do pós-intercambista nessa quinta-feira agora, às 7 horas da noite. E o Evaldo vai ser o âncora para poder organizar isso, essa turma toda, senão vira uma bagunça danada. O Evaldo tem que tomar conta desses meninos para mim, Evaldo, pelo amor de Deus, hein? Não deixa isso virar bagunça não, hein? Aí, então, nesse esquema aí, a gente começa a perceber que você tem, e eu conversando com um deles, eu mandei uma charge que era assim, tinha um peixe, um macaco, só para resumir, um peixe, um macaco, um gato e uma baleia. Aí falava, quem subir na árvore primeiro é o melhor e o meritocracia. Pô, você vai mandar o peixe subir na árvore? Então, quando a gente analisa a saída, aí a gente tem que fazer a reflexão. Que às vezes o cara tem uma dificuldade numa estrutura linguística e tal. Mas se você fornecer essa estrutura, ele aprende. Viu? Então eu acho que matando com isso aí, eu não sei, acho que falei demais, né? Enrolei a live todinha, a gente programou todo o negócio mais certinho para vocês aí, o trem ficou tudo bagunçado, viu? Olha, eu só tenho a agradecer em nome da família Novas Gerações pela sua participação, por ter disponibilizado o tempo. Eu sei que você é um cara extremamente ocupado. E aí, no domingo à tarde, veja, depois de virar à noite, não, mas eu vou estar lá. E a gente realmente só tem a agradecer. Eu quero aproveitar aqui também e convidar a todos a seguirem as nossas redes sociais, o Rotary Recife Novas Gerações, tanto aqui no Instagram, como no Facebook, quanto no YouTube. Essa, eu tenho certeza, Sildomar, essa foi a primeira de outras lives que a gente vai fazer com legal. você, que assim, é muito assunto para uma hora só. Né? É realmente muito assunto. Olha, a gente está aí no finalzinho do nosso tempo. Na verdade, já era para estar avisando aqui, meu Instagram não avisou. Então vamos aproveitando o tempo. Enquanto o Instagram não manda a gente embora, quando ele avisar aqui que está aí para vencer a live, a gente corta, vamos estender aí mais um pouquinho. Mas vamos lá, continua aí. Fala então aí desse Conecta, né? Como é que... Então, aí o Conecta Mundo, vocês até se cortar, vocês podem me procurar ou no mundo... Pode me procurar direto no sildomar.júnior, que senão vai bagunçar a cabeça dos meninos que estão mexendo com outra coisa lá. E é mais fácil eu organizar isso e explico para cada um o que é, como que é e como que a gente funciona. Mas, resumindo, são cursos feitos por pós-intercambistas, o ensino à distância em tempo real, então vai ter aula em tempo real, e através da plataforma. A plataforma você vai resolver um monte de exercício, vai ter videoaula, vai poder acessar conteúdo, ela identifica se seu nível de dificuldade for fácil, ela te encaminha para algumas atividades mais fáceis. Se percebe que você está na outro lado da ponta da curva, ela te leva para lá. A gente identifica tudo isso, reúne essas turmas e joga tudo numa aula virtual com os meninos lá, que são fantásticos, sensacionais. E a hora que a gente joga lá junto com os meninos, a gente vai tratar exatamente aqueles pontos que a máquina não conseguiu resolver a questão. Então, ela identifica, ela prepara você para, na hora que você chegar na aula virtual, o conselheiro poder trabalhar com você de uma forma personalizada. E o legal, gente, eu vou falar um negócio para vocês, o trem tá bom demais. Esse dia tinha a menininha lá de São Lourenço da Mata, de 14 anos. A menina, 14 anos, ela toda vergonhadinha assim no início e tal, foi soltando. Eles chamam ela para fazer teste de oralidade em tempo real, ela está aceitando o desafio e está indo. Então, o seu João que eu te falei aí, que se ele topar, seu João, se você estiver me escutando aí, eu estou chutando, hein? Eu não sei se é mais ou se é menos. Mas é em torno de uns 60, 65 anos que o cara tem, cara. Então você imagina, você coloca uma menina de 14 anos, um cara de 65, aprendendo inglês, então naquele momento eles estão equiparados para poder ir nos desafios de fazer um teste.
Saiu? Volta, Sildomar. Volta, Sildomar. Estou tentando. Bom, pessoal, estamos chegando. Vamos tentar estender um pouquinho essa nossa... Tá certo? O Sildomar está vindo, está voltando. A gente não está conseguindo fazer ele entrar. Sildomar, manda aí a solicitação. Ele já está aqui, na verdade, mas não está conseguindo dividir a tela. Agora, vamos lá. E... Bom, é isso aí. A gente estava com o Sildomar Júnior. Ele é um dos idealizadores, né? Um dos cofundadores, na verdade, do projeto Ganha o Mundo, que é um projeto de línguas aqui no estado de Pernambuco. Fez uma grande diferença e eu estou aqui tentando colocar ele de volta na live, porque excepcionalmente essa live não podia ter só uma hora. A gente vai fazer mais um tempinho com ele. Sildomar, tenta sair e entrar de novo. Eu acho que aí a conexão é que deu algum galho. Né? Dá uma saída, sai do Instagram, fecha ele, e daí você entra de novo. E aí eu te chamo por aqui para a gente poder retomar esse nosso papo, que quem estava acompanhando estava num papo muito bom, a gente falando sobre intercâmbio, sobre aprendizado de línguas, sobre educação, sobre pandemia, ou seja, uma série de coisas muito legais, assim, informação é sempre bom. Então, o Rotary Recife Novas Gerações está aqui trazendo mais uma vez informação para as pessoas. A gente está literalmente a cada 15 dias, às vezes até semanalmente. Ele veio agora aqui como Mundo Zung. Né? A gente teve várias vezes a impressão de que o mundo estava meio parado assim, por causa da pandemia, e aí a gente acabou trazendo pessoas de vários meios para estar conversando com a gente via live, via Instagram, via Rotary Recife Novas Gerações. E se você ainda não nos segue, aproveite, siga nosso Instagram, Rotary Clube Recife Novas Gerações, e também nos siga nas outras redes sociais, lá no YouTube e no Facebook, com o mesmo endereço. Rotary Clube Recife Novas Gerações. Lembrando que o clube é um clube mudo, ou seja, Rotary Club, que é só o bezinho no final, Novas Gerações. A família Novas Gerações é, na verdade, um grupo de pessoas que fazem parte do Rotary International, e a gente faz esse trabalho de ajudar a melhorar a vida das pessoas. Que, na verdade, quem acaba sendo ajudado somos nós, porque melhoramos e muito, né, a nossa visão de mundo, e é sempre bom poder partilhar essa visão de mundo junto com mais pessoas. Está aqui, Mundo Zung, adicionar. Não está entrando. Toda vez que ele entra, cai a participação dele. Bom, né, vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Aguardando muito. E caiu de novo. Pessoal, realmente, então, eu vou me despedir de todos vocês, vou agradecer a participação lá do meu amigo, né, o Sildomar Júnior, esse profissional, esse educador. Vamos tentar mais uma vez para ver se vem. Né? E vamos marcar outras lives, obviamente, outros, para que a gente possa estar conversando um pouco mais sobre educação. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu sair e voltar, e vocês ficam aí no aguardo, e assim que eu voltar, vocês entram, tá certo? E a gente tenta mais uma vez esse bate-papo, que realmente estava muito bom mesmo, para a gente passar aí mais um tempinho conversando, tá certo? Vou sair agora, mas eu volto. Vamos lá.
Depois do intervalo, voltamos mais uma vez para a nossa live. Vamos esperar agora o pessoal chegar para a gente poder ver se conseguimos finalmente restabelecer conexão com o Sildomar Júnior lá do Mundo Zung. Sildomar, você entrou como Sildomar Júnior, não como Mundo Zung, viu? Mas vamos lá, vamos de Sildomar mesmo. Não estamos conseguindo. Bom, vai realmente ficar para a próxima. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela paciência, pela audiência. Como diria o Faustão. Deixa eu ver se eu consigo mais uma vez aqui. E. Não deu. Então a gente se vê na próxima. Daqui a 15 dias tem mais live, né? Daqui a 15 dias, isso mesmo. Qualquer mudança a gente avisa vocês nas nossas redes sociais. Então sigam a gente no Rotary Recife Novas Gerações, tanto no YouTube, no Facebook e no Instagram. Tá certo? Beijo no coração de vocês. A gente se vê.